Bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de divulgar meu trabalho. Bom, o livro, na realidade, é a minha dissertação de mestrado, né? Que recebeu convite para ser publicada pela editora Nova, pelas Novas Edições Acadêmicas. E é um trabalho que eu iniciei, na realidade, quando eu ainda era estudante na UFSCar, né? Estudante de graduação. Teve início em uma iniciação científica com a professora Tânia Pellegrini, que foi com quem eu aprendi, né? Devo tudo que eu aprendi. E o interesse foi o seguinte: surgiu da curiosidade ao estudar o panorama cultural da ditadura militar, ao perceber que a grande maioria das obras que eram citadas, estudadas e tidas como pontos referenciais eram obras escritas por homens, né? Como Érico Veríssimo, Antônio Calado, Inácio Loyola Brandão, Fernando Gabeira. Todas as referências até então citadas na literatura, elas eram masculinas, e eu fiquei muito curiosa em tentar descobrir o que estava sendo produzido pelas mulheres à época. E aí, levantando dados, né, em livros como Regina Dal Castanhe, Malcolm Silverman, a própria Tânia Pellegrini, eu descobri que, na realidade, várias mulheres haviam produzido, e com o foco de tentar elucidar um pouquinho, entender um pouquinho o panorama da ditadura militar propriamente dito. Eu iniciei os estudos com a Lígia Fagundes Telles e a Nélida Pinhon, com as obras As Meninas e A Doce Canção de Caetana, mas o mestrado, como é muito pouco tempo de estudo, né, são só 2 anos de pesquisa, 2 anos para pesquisar, cumprir disciplina e etc., eu acabei focando só na Lígia Fagundes Telles, né, na obra As Meninas. E o ponto focal do trabalho é tentar elucidar de que maneira as mulheres inseridas no panorama fictício, no caso as 3 estudantes, né, a Lígia, a Lorena e a Ana Clara, contribuíam para uma possibilidade de construção do panorama social da ditadura na obra As Meninas, na obra da Lígia Fagundes Telles. E descobriu-se que, além de, claro, trazer um ponto de resistência muito grande aos excessos políticos que aconteceram nesse período, a obra também trata da condição da mulher especificamente nessa sociedade, partindo de 3 ramos de classes sociais bastante distintos. A gente tem a figura de uma guerrilheira, tem a Lorena, que faz parte da burguesia, a Ana Clara, que não se vincula a nenhum ramo porque ela é prostituída, drogada, né, marginalizada. E é desses 3 pontos de vista completamente diferentes que a sociedade brasileira vai começar a ser desenhada, né, como possibilidade de existência dentro da obra. A gente não pode esquecer que a gente está falando de literatura, não está falando de um documento sociológico. Então nós temos todas as nuances do período histórico, como possibilidades culturais, né, músicas que fizeram parte daquele momento, situações políticas, né? A Lígia traduz ela passa para o livro um folheto de denúncia de tortura que na época o marido dela recebeu na rua. Esse folheto faz parte da obra, é a guerrilheira quem lê para a freira. Então, sim, há realmente um material histórico muito interessante que pode ser trabalhado, mas dentro de uma situação que é fictícia, né? De personagens que foram criadas, de um espaço que foi idealizado e que, sim, tem pontos históricos e de referência social do período muito forte, muito grande. E como foi feita todo o processo de pesquisa para poder construir o seu livro? Bom, eu parti da obra, né? Como a gente está falando em artes literárias, o nosso referencial, pelo menos dentro da linha de pesquisa que eu sigo, apesar de ser uma linha que tem digamos, uma convergência muito grande com as sociais, com a história, com política, inclusive o hall de leituras é muito grande, é muito extenso. Eu sempre parto como princípio da obra. O meu material de estudo é a obra da Lígia Fagundes Telles e aquilo que a leitura abre como possibilidade. E a partir daí eu fui estudar o contexto histórico, que foi de vital importância. Faz 8 anos que eu estudo o período militar já, né, todas as suas nuances, como o golpe foi engendrado, quais foram as vítimas dele, o que foi que aconteceu, que músicas tocavam naquele período, que quadros, que leituras realizavam à época, quem eram os principais filósofos que faziam parte da formação ideológica das pessoas que se envolveram
com relação à reação à ditadura propriamente dito. Então, na verdade, a pesquisa ela foi reunida com um arcabouço de leituras muito extenso, né, muito pesado. Leituras sobre o período, sobre os autores que eram lidos naquele período, como, por exemplo, Wilhelm Reich, que é um sócio-psicanalista, o panorama de teorias feministas que poderiam ou não ser utilizadas, quais caberiam utilizar. No caso, eu trabalhei com Elaine Showalter, trabalhei ao período com a Simone de Beauvoir, porque ela é um clássico, ela é a primeira a falar sobre a condição da mulher como ser político. Kate Millett, que foi uma teórica feminista muito lida na década de 1970, que é o período em que a obra é publicada. Então, na verdade, demandou uma pesquisa geral sobre o que foi lido, entendido e questionado à época, para poder entender quais são as demandas que a obra traz dentro dessa realidade do plano ficcional que ela trabalha, né? Sem contar toda a teoria narrativa, né? Como que funciona o foco narrativo, como se organiza o enredo, as relações de tempo, espaço, que é o que a gente trabalha dentro do plano da literatura. E você gostaria de deixar o convite a todos que queiram comparecer ao lançamento? Sim, sem sombra de dúvida. Então, para quem tiver interesse, né, gosta da Lígia Fagundes Telles, gosta de literatura ou tem interesse pelo período militar, né, agora a gente tem ouvido falar com tanta frequência nesse período, pelas tendências culturais que se desenvolveram ali, é só aparecer hoje no SESC às 20 horas, né, na área externa de convivência. Algumas obras serão sorteadas, inclusive, né? Então fica o convite para que a gente possa conversar, tirar dúvidas, né? Ou responder também as perguntas de quem tiver interesse de conversar, claro, as que estiverem ao meu alcance, né? O fato de fazer pesquisa não significa que a gente saiba tudo, mas aquilo que eu sei eu tenho total disposição de poder compartilhar. Jornal DBC Web.